Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, nós vimos pessoas que não nos seguem expulsarem demônios em teu nome, e nós o repreendemos. Não os proíbam. Porque não há ninguém que possa fazer prodígios em meu nome e depois vir falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Se alguém der de beber um copo de água que seja, a um de vocês por ser de Cristo, em verdade eu digo a vocês, não ficará sem recompensa. E se alguém escandalizar um dos meus pequeninos, melhor seria que amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse ao mar. Se a tua mão lhe faz pecar, corte-a. É melhor entrar sem uma das mãos no céu do que com as duas ser jogado no inferno. Se o teu pé for ocasião de queda para você, corte-o. É melhor entrar coxo no reino dos céus do que com os dois pés ser jogado no inferno. Se o teu olho é ocasião de queda para você, arranque-o. É melhor entrar sem um dos olhos no reino dos céus do que com a vista perfeita ser jogado no Geena. Onde o verme não morre, o fogo não se apaga. Caríssimos irmãos e irmãs, retomemos a nossa reflexão sobre os discípulos de Jesus no caminho, no aprendizado, no caminho da perfeição, para compreender melhor o que é que o Senhor quer propor a eles e o que é que eles devem, então, realizar. Já ouvimos e vimos nas dramatizações do texto do Evangelho essa realidade ou essas realidades. Os discípulos que conversam entre si, os discípulos que trocam ideia, que se perguntam, e Jesus, atento, claro que faz de conta que não sabe o que é que eles estão conversando, mas sabe, percebe as grandes dúvidas que eles levantam em relação ao seguimento, ao modo de seguir Jesus. As atitudes dos discípulos é que são os sinais da compreensão ou não da proposta que Jesus está fazendo. A preocupação dos discípulos não está em aprender aquilo que Jesus está propondo, mas em se perguntar, como já ouvimos, quem é o maior ou quem deve ser o maior. Atitude de preservar o seu próprio grupo, e hoje no trecho do Evangelho aparece muito bem isso. Alguém está expulsando demônios em teu nome, o que nós devemos fazer? Essa preocupação, esse medo, né, de que outras pessoas fora do grupo também estejam realizando a vontade de Deus. A atitude dos discípulos deve ser trabalhada e é Jesus que está mexendo, moldando este modo de ser dos discípulos, porque ele vai voltar para o Pai e os discípulos devem dar continuidade à sua obra. Jesus precisa lapidar, precisa desmontar algumas coisas nos discípulos e refazer para que eles possam ser
fiéis, para que possam ser de fato dignos de anunciar as boas novas ou a boa nova do reino. O Evangelho de hoje nos traz exatamente esta circunstância. Os discípulos estão entre si conversando, trocando ideias, Jesus está ensinando, eles estão experimentando aquele ensinamento e devem assimilar a atitude de Jesus. Qual é a atitude de Jesus? Em poucas palavras, olha, se as pessoas não estão fazendo coisas que nós fazemos, então elas são a nosso favor, não são contrárias. Precisamos desbloquear um pouco essa mentalidade que às vezes temos de que só nós fazemos a coisa boa. Existem muitas pessoas que chegam para nós, próximos de nós, vizinhos, parentes até, amigos, de modo especial no nosso grupo, querem se aproximar e às vezes nós fechamos as portas, não deixamos a pessoa chegar muito perto. Ela é bem-vinda desde que se mantenha à distância. Acolher a pessoa, fazer com que a pessoa faça parte da nossa vida é uma decisão não simples. Jesus Cristo nos ensina isso querendo que a nossa vida, o nosso modo de ser, aquilo que nós cremos, sejam elementos de atração das pessoas. Quando nós vivemos esta disponibilidade para o reino e disponibilidade para aprender aquilo que Jesus nos ensina, então, aí sim, nós estamos colocados como acolhedores. Aliás, não precisamos fazer propaganda. Para acolher os outros, a melhor propaganda é fazer. Não precisamos dizer que somos acolhedores. Não precisamos dizer que somos pessoas simpáticas. Isso nós demonstramos. Se somos acolhedores, as pessoas irão se sentir atraídas por nós. Agora, se nós dizemos que somos acolhedores, mas ninguém chega perto, então não somos acolhedores. Porque as pessoas que percebem que existe acolhimento, existe atenção, existe simpatia, existe abertura, elas se deixam atrair, elas se sentem levadas a procurar aquelas pessoas ou aquele ambiente. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Antes de falarmos de Jesus Cristo, antes de anunciarmos as coisas de Deus, antes de, como diz o Evangelho, antes de expulsarmos os demônios, antes de fazermos as obras de Deus, nós temos que acolher as pessoas. Temos que nos sensibilizar com as pessoas. Senão nós não conseguimos transmitir aquilo que Jesus quer que nós façamos, aquilo que Ele quer que nós anunciemos. Discípulos de Cristo no mundo de hoje têm uma característica. E essa característica deve ser marcante. Discípulos acolhedores devem desenvolver uma atitude missionária. Acolher a pessoa não significa ficar sentado esperando a pessoa vir. É necessário sairmos de nós mesmos e irmos ao encontro das pessoas. Talvez aqui esteja presente a grande dificuldade, não só dos discípulos na época de Jesus, mas de todos nós, de fazermos de modo claro, explícito, esse testemunho. Acolher, receber, atrair a pessoa, não é um movimento de lá para cá. É preciso uma primeira atitude, que é sair de nós mesmos e irmos ao encontro das pessoas. Este ir ao encontro das pessoas é que faz com que a pessoa se sinta segura, em paz, tranquila. Se ela tiver que fazer todo o caminho, talvez ela não consiga vir até nós. Nós precisamos ir até as pessoas,
para anunciar o Evangelho, para levar a boa nova, para sermos acolhedores, para sermos capazes de atrair as pessoas para Cristo. Essa atração nós aprendemos, os discípulos aprenderam e nós aprendemos na nossa vida, na nossa vida de fé. Aprendemos que atrair as pessoas não significa, outra vez, fazer com que as pessoas venham até nós. Nós precisamos fazer o movimento contrário, ir até elas. O ensinamento da igreja nos diz, desde o princípio, que nós devemos levar a boa nova. Portanto, se eu devo levar a boa nova, eu devo fazer esse movimento de ir até onde eu vou levar a boa nova. Nós temos que anunciar Jesus Cristo. Se nós meditarmos um pouco, fazemos isso todo dia, a todo momento, às vezes sem ter consciência disso. Quando nós visitamos um parente que está doente, uma pessoa que está com dificuldades, quando nós saímos de casa para irmos ao trabalho, veja, é um movimento simples. Saímos de casa, vamos ao trabalho, vamos a algum lugar, e lá eu vou aonde? Vou no deserto? Não, eu vou me encontrar com pessoas. Este sair do meu lugar, ir até outro lugar onde existem pessoas, deveria ser um movimento missionário, um movimento de desinstalação de mim mesmo. Eu vou ao encontro do outro. Aprender a sermos discípulos de Cristo, outra vez, não é sentar num banco de escola, mas é sair de nós mesmos e irmos ao encontro das pessoas. E isso não é preciso fazer força, porque nós já vamos ao encontro das pessoas normalmente. Fazemos isso todo dia e toda hora. Agora, como é que nós olhamos para aquelas pessoas às quais nós nos dirigimos? Como é que nós vemos esta atitude de sairmos de casa, sairmos de nós mesmos, sairmos do nosso comodismo e irmos até o encontro das pessoas? Se nós tivermos a certeza de que temos o Senhor conosco e que o nosso contato com as pessoas é o anúncio do Evangelho, não precisamos inventar muita coisa para evangelizar, para anunciar Jesus Cristo, Senhor da vida e de todos nós. Senhor, impõe as suas mãos sobre as nossas crianças, Senhor. Apresentaram então a Jesus as crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos queriam impedir que as crianças se aproximassem de Jesus. Então Jesus indignou-se e lhes disse: Deixem vir a mim os pequeninos e não os impeçam, porque o reino de Deus é daqueles que se assemelham a mim.